Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu quero saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais da palavra de Deus, e você é muito bem-vindo. Todos os domingos, às 3 da tarde, a gente está fazendo uma série chamada aí o Calendário de Deus. Nessa série, o Calendário de Deus, nós vamos estudar várias profecias relacionadas a tempo. Já estudamos aqui a respeito do cativeiro babilônico, que durou 70 anos, foi a nossa última live, não, a penúltima live, né? A nossa última live foi sobre as 70 semanas proféticas de Daniel capítulo 9, que apontou para a morte de Cristo, e nós estudamos esse capítulo 9 para casar, né, com a Páscoa, que era aquilo que nós estávamos celebrando no Brasil. Já estudamos também a respeito dos 400 anos do cativeiro egípcio, e hoje vamos estudar Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor com uma estátua de metais. Você é o convidado nosso para estar nessa live. E hoje, um capítulo muito especial, que é Daniel capítulo 2, tá bem? Antes de nós estudarmos, a gente sempre tem aqui o hábito de orar, e eu quero convidar você para nós nos unirmos agora em oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que vamos ter agora. Tudo bem? Se você puder, ore comigo agora. Nosso Pai querido, mais uma vez nos reunimos nessa tarde de domingo para estudarmos a Tua Palavra. Ela está aberta diante de nós. E agora suplicamos ao Deus Espírito, o mesmo que esteve com Daniel, lá na corte babilônica, inspirando-o, trazendo revelações a ele para que ele escrevesse o seu livro, que viajou 2.600 anos na história e chega ao século 21 para abençoar nossas vidas. Que esse Espírito também esteja conosco agora. E que ele abra a nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Estamos aqui nas tardes de domingo estudando sobre o calendário de Deus, e a cada domingo uma profecia de tempo. Domingo passado estudamos sobre a profecia do capítulo 9 de Daniel, 70 semanas, que apontava para a morte do Messias. A gente antecipou um pouquinho esse tema por causa da Páscoa, e hoje vamos estudar sobre Daniel capítulo 2. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Se você puder, pegue a sua Bíblia e participa comigo desse estudo, tá bem? Daniel capítulo 2. Eu quero partilhar com vocês aqui o meu PowerPoint que eu preparei, para que nós juntos meditássemos um pouquinho nesse importante conteúdo do livro de Daniel. Aí está, Impérios Mundiais, como eu estou chamando aqui então, o tema que hoje vamos estudar, Impérios Mundiais. Temos muito a aprender nesse capítulo extraordinário do livro de Daniel. E certamente você é um convidado todo especial nosso para esse momento de estudo, tá bem? Daniel capítulo 2. Vamos lá. Impérios Mundiais. O livro de Daniel, ele nos permite fazer uma viagem a 2.500, 2.600 anos no passado. E lá nós encontramos Daniel cativo numa corte babilônica, e lá Deus revelou para ele revelações extraordinárias que resultaram na composição do livro que leva o seu nome. No capítulo 1 de Daniel, nós encontramos o rei Nabucodonosor admirado com a sabedoria dos jovens hebreus. E se você lembra um pouquinho do conteúdo do capítulo 1, Daniel e seus amigos foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. Deus os abençoou tremendamente por sua fidelidade. Quando chegamos então agora ao capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. Esse sonho é a primeira visão do capítulo que Daniel vai ter, e é a história do mundo resumida em um único capítulo da Bíblia. É disso que se trata Daniel capítulo 2, a história do mundo resumida num único capítulo que agora nós vamos juntos estudar. Vamos ler aqui o sonho do rei? Pega a sua Bíblia, se você puder ter a sua Bíblia aí com você, vai ajudar muito. A minha já está aqui, aberta comigo, e eu vou ler aqui no capítulo 2, Daniel capítulo 2, versos 1 e 2.
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Quando nós lemos aqui Daniel capítulo 2, 1 e 2, é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele tem um sonho, fica perturbado. E por que é que o rei estava perturbado? Porque na cultura babilônica, os deuses falavam com eles através também de sonhos. E caso alguém não se lembrasse do que havia sonhado, era um indício de desagrado do Deus o qual ele servia. Foi isso que deixou Nabucodonosor tão preocupado. E ele não só não sabia do que sonhava, ele não tinha ideia do que se tratava. Então ele mandou chamar todos os sábios, classificados aqui como magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. 4 adjetivos são usados aqui para esses magos da Babilônia. Eles vieram, se apresentaram diante do rei, e eles perguntaram para o rei o que o rei havia sonhado. Mas o rei não se lembrava do que ele havia sonhado. Acontece que em outros momentos, quando o rei tinha lá os seus sonhos, eles inventavam lá uma interpretação qualquer que fosse agradável ao rei, e aí a coisa ficava por isso aí mesmo. O problema é que agora Nabucodonosor não se lembrava nem do que ele havia sonhado. E qualquer coisa que eles inventassem, certamente iria desmascará-los, porque o rei dizia, não foi isso que eu sonhei, não. Porque quando você tem um sonho, você se esquece do sonho, mas quando você começa a lembrar, isso volta à sua mente, refresca a memória. Só que qualquer coisa que eles inventassem, facilmente poderia ser detectada como mentira. E esse foi o grande problema. Então, qual foi a estratégia deles? Olha o que diz o verso 4, Daniel 2:4. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Interessante que eles disseram isso em aramaico, e é a partir daqui, do capítulo 2, verso 4, que o livro de Daniel começa a ser composto em aramaico. O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico, vários capítulos em aramaico. Então eles disseram, dize-nos para nós, ó rei, o que você sonhou, e nós vamos dar a interpretação. O problema é que o rei não se lembrava. Então o rei percebeu a trama que eles estavam tendo. E eles finalmente tiveram que reconhecer uma coisa no verso 11. A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Ou seja, eles lançaram para as suas divindades qualquer responsabilidade em trazer interpretação ao rei. Mas o rei não estava satisfeito com isso, sabia que eles estavam querendo apenas ganhar tempo, que eles estavam ali impossibilitados de interpretar o sonho, e o rei então baixou um decreto. Olha, se vocês não fizerem saber o que eu sonhei, vocês todos serão mortos. É isso que diz lá no versículo 12 e 13. Então, o rei Nabucodonosor baixou um decreto de morte. Se vocês não interpretarem o sonho, todos vocês serão mortos. E como no capítulo 2, Daniel e seus amigos já haviam sido integrados como sábios na corte, eles também foram buscados para serem mortos. Acontece que quando eles foram buscados, Daniel nem sabia do que se passava ainda. Então Daniel pediu tempo ao rei, chamou seus amigos, Anania, Misael e Azarias, e eles foram buscar de Deus a solução para o problema, para que eles não morressem. E olha o que aconteceu no versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Então Deus foi misericordioso com os seus servos e revelou para eles o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Não só o que ele havia sonhado, mas também a interpretação do que ele havia sonhado. E quando Daniel se apresentou diante do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor estava ansioso por saber da revelação, por saber do que se tratava. E então Daniel ali enaltece o nome do Senhor. Eu gosto muito das palavras de Daniel aqui no capítulo 2, e diz assim, Daniel capítulo 2, versículo 36, este sonho e também a sua interpretação diremos ao rei.
extraordinário, né? Nós diremos ao rei o que você sonhou e qual é a interpretação. Aqui mesmo nesse capítulo, Daniel havia dito para o rei Nabucodonosor: olha, o que o rei pede, não existe nenhum mortal na terra que possa saber. É o verso 27. O mistério que o rei exige, nem encantador, nem mago, nem astrólogo, nem o caldeu pode revelar. Olha o verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios. E fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Interessante, né? Daniel podia ter trazido a glória para ele, mas não trouxe. Ele levou toda a glória para Deus e disse: olha, o que o rei exige, não há mortal sobre a terra que possa revelar, mas há um Deus no céu que revela mistérios. E esse rei, que é o Deus dos deuses, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Daniel começa a interpretar o sonho. Primeiro ele diz o que o rei sonhou. Ele diz: olha, rei, o senhor estava no seu leito e o que se passou na sua mente foi o seguinte: você sonhou e você viu uma grande estátua. E quando ele disse isso, o rei Nabucodonosor deve ter se assustado e disse: Daniel, é isso mesmo. Foi isso mesmo que eu vi, agora estou me lembrando, eu vi uma estátua. E ela era terrível e assustadora. Sim, rei, foi isso que o senhor viu. E essa estátua terrível e assustadora tinha a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E enquanto o senhor estava olhando essa tremenda estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e atingiu os pés da estátua e esmiuçou todos os metais da estátua. Mas esta pedra cresceu, tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. E quando Daniel terminou de revelar o sonho, o rei estava de boca aberta. Era exatamente isso que ele havia sonhado. E como que Daniel sabia de todos os detalhes? Daniel havia dito: há um Deus no céu que revela mistérios. E esse rei fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então preste atenção, porque o conteúdo é para os últimos dias. Nós entendemos que estamos vivendo nesse período do tempo do fim, dos últimos dias. Então o conteúdo desse sonho profético, ele tem a ver com a nossa história. Vamos então agora ouvir Daniel interpretando o sonho do rei Nabucodonosor. No versículo 38 de Daniel 2, Daniel diz assim para o rei: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. E é claro que a menção aqui a Nabucodonosor é a menção ao seu império. O império de Babilônia está representado nessa estátua pela cabeça de ouro. Daniel diz assim: mas depois de ti se levantará outro reino que será inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro. Esse segundo reino será inferior, mas ele vai derrotar o seu reino. Depois vai se levantar um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a carne, toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, que quebra todas as coisas. Assim, Daniel disse para o rei Nabucodonosor de que esses 4 metais simbolizavam 4 sonhos, ou 4 impérios. Por isso eu coloquei o título dessa palestra como Impérios Mundiais. Cada metal representando a um império. E quando chegamos aos pés da estátua, Daniel diz assim: olha, mas nos dias desses reis, e os pés estavam em parte de ferro e em parte de barro, Daniel explicou: assim como o ferro não se junta com o barro, estes reinos serão um reino dividido. Eles até vão tentar se unir, mas eles não se unirão, assim como o ferro não se une ao barro. Mas nos dias destes reis, uma alusão aos pés da estátua e aos 10 dedos, o Deus do céu suscitará um reino que jamais passará. Então, resultado: Nabucodonosor louvou ao Deus de Daniel por ele haver interpretado tudo aquilo e até baixou um decreto para que todos adorassem ao Deus de Daniel, o Deus que revelava mistérios. Agora, vamos olhar para a história, porque a história é a melhor intérprete da profecia.
E vamos entender o que aconteceu e em que parte do sonho de Nabucodonosor nós, que estamos no século 21, 2.600 anos depois do sonho, nos encaixamos. Bom, é fato histórico que no ano 605 a.C., Daniel e seus 3 amigos foram levados cativos para a Babilônia. É claro que não foram apenas os 4. Os príncipes judeus foram levados para a Babilônia como escravos no ano 605. Depois houve uma segunda leva de escravos no ano 597 e ainda uma terceira no ano 586. Então foram em 3 levas que os babilônicos levaram os judeus cativos para a Babilônia. Nesta primeira estava Daniel e os seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias. Então lá, Daniel e seus amigos conquistaram uma posição de prestígio por causa da sua fidelidade. E eles foram assistir junto ao palácio do rei. E Daniel e seus amigos acompanharam todo o domínio da Babilônia. Acontece que quando nós chegamos ao capítulo 5 do livro de Daniel, nós temos aqui a história do fim do reinado da Babilônia. Quem está no poder nesse momento? O rei é o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar. E o capítulo 5, verso 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Quem é esse Belsazar aqui? É neto de Nabucodonosor, filho da filha de Nabucodonosor. E então ele faz uma festa para 1.000 convidados, e enquanto eles estão ali celebrando, bebendo, olha o que diz o versículo 4. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esta festa do capítulo 5, na realidade, era uma afronta, um desafio ao Deus de Daniel. Porque eles achavam de que jamais passaria o império da Babilônia. Tanto é que eles estavam dando louvores aos deuses de quê? Ouro, prata, bronze, ferro, madeira e de pedra. Com exceção aqui da madeira, todos os outros elementos estavam presentes no sonho do capítulo 2. Eles não só estavam praticando ali a idolatria, mas eles também ali fizeram outro desafio tremendo. O rei mandou que trouxessem lá do templo de Esagila, em Babilônia, os utensílios de prata e de ouro que Nabucodonosor, seu avô, roubara do templo em Jerusalém. E quando chegaram ali os utensílios que os judeus usavam para serviço sagrado ali no templo, eles começaram a beber vinho nos vasos sagrados usados no templo, desde os dias de Salomão. Esta afronta foi o transbordar da paciência divina. Deus não podia mais tolerar que alguém desafiasse sua autoridade da forma como Belsazar estava fazendo. E então Deus interviu. Deus fez aparecer uma mão, e esta mão escreveu lá na parede do palácio, aonde estava acontecendo a festa: Mene, Mene, Tekel e Parsim. 4 palavras. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Quando todos viram aquilo, uma mão escrevendo sozinha na parede do palácio, na caiadura do palácio, todos ficaram temerosos. Inclusive Belsazar, diz a Bíblia, ele teve tanto medo que os joelhos batiam um no outro, tal medo que ele teve diante desta cena. Ele sabia que se tratava de uma mensagem dos deuses, mas de igual forma ele não entendia. Mandou mais uma vez chamar todos os sábios da Babilônia. Vieram sábios, tentaram ler o que estava escrito na parede, não puderam, e a resposta que eles deram para o rei foi a mesma: ó rei, não dá para saber o que está escrito aí, e não tem nenhum mortal que possa interpretar isso. Enquanto o rei estava ali preocupado com toda a situação, o que aconteceu? A filha dele,
a quem Heródoto, o pai da história, vai chamar de Nitócris, disse que ela falou para o filho e disse, olha, no tempo do teu pai, que na realidade aqui é o avô, né? A palavra aqui no original é o ancestral. No tempo de Nabucodonosor, havia aqui em Babilônia um homem que interpretava visões e sonhos. Se você o chamar, certamente ele vai saber o que está escrito aí. E eles mandaram então, finalmente, buscar Daniel. Daniel chegou, já estava com aproximadamente 90 anos de idade nessa ocasião, e Daniel, depois que viu a escritura lá na parede, ele interpreta a escritura e traz para o rei uma trágica notícia. Daniel diz o seguinte, sabe, rei, o que significam essas palavras? Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Ou seja, era uma sentença do céu de que Babilônia agora cairia. Interessante que o Império Neobabilônico, do qual Nabucodonosor reinou por mais de 40 anos, ele começou no ano 605 e foi até o ano 539. E é exatamente na noite de 13 de outubro de 539 que nós temos a queda da Grande Babilônia. Os detalhes estão aqui na obra de Heródoto. E eu tenho aqui em minhas mãos a coleção de Heródoto. Este aqui é o volume 1. E Heródoto, no volume 1 da sua obra, ele vai afirmar aqui, a partir da página aqui, 98, 99, 100, que aqui foi quando Ciro invadiu a grande cidade da Babilônia e então derrotou a cidade. Heródoto é conhecido na história como o pai dos historiadores, o pai da história. E ele escreveu nesse livro aqui, chamado História, a Queda de Babilônia, justamente na noite de 13 de outubro de 539. Nós também sabemos mais dessa história por mão de Ciro. Ciro foi o grande responsável pela conquista. E nesse cilindro, que é uma descoberta da arqueologia, que hoje pertence ao Museu Britânico, lá em Londres, nesse cilindro, escrito por Ciro, ou por ordem dele, narra exatamente aqui a destruição ou a vitória dos medo-persas sobre a cidade de Babilônia. Então, como a profecia dizia, a cabeça de ouro chegaria ao fim e viria um império menor, mais fraco, mas que venceria a Babilônia. Heródoto, nessa obra, fala que os soldados de Ciro entraram marchando pelo leito do rio, com as águas batendo à altura das coxas. E foi assim que caiu a grande Babilônia. Ciro desviou as águas do rio Eufrates, que cortava a cidade de Babilônia na diagonal, e entrou marchando com os seus soldados pelo leito do rio. Agora nós estamos no peito e braços de prata, na estátua que representava o Império Medo-Persa. A Medo-Pérsia dominou o mundo do ano 539 até 331. Quando chegamos ao ano 331, quem entra em cena é Alexandre o Grande. Ele havia unificado o Império Greco-Macedônio e no ano 331, Alexandre, com suas tropas, vai vencer o Império Medo-Persa e vai estabelecer o terceiro reino da profecia, representado na estátua do rei pelo quadril de bronze. Quando chegamos ao ano 168 a.C., é a vez de Roma, o quarto império da profecia. Na Batalha de Pídima, no ano 168, o Império Romano venceu a Grécia, terminando assim a hegemonia dos gregos. E agora começa o domínio romano, que se estendeu até o quinto século da era cristã. É por isso que Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu sob a jurisdição do Império Romano. Roma dominou o mundo até o ano 476. E aí vem a pergunta: para quem Roma perdeu seu poder? Porque a profecia não falava de um outro império. A profecia falou de Babilônia
Medopérsia, Grécia e Roma. Não havia na profecia aqui um quinto império. Como que Roma caiu? Para quem perdeu ela o seu poder? Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro que vocês estão vendo aí no slide. Aqui está o original. Edward Gibbon. O declínio e a queda do Império Romano. Este é o volume 1. A obra possui 2 volumes. E nesta obra, Edward Gibbon, dos capítulos 26 até o 36, Edward Gibbon coloca que as tribos bárbaras começaram a invadir o Império Romano a partir do ano 352. E essas invasões bárbaras foram enfraquecendo o Império Romano, até que finalmente no ano 476 cai o último imperador de Roma, Rômulo Augusto. E quando cai Roma, o que acontece? O império é dividido pelas 10 tribos bárbaras que derrotaram ou que minaram sua autoridade. Essas 10 tribos bárbaras, 3 delas serão extintas, os Érulos, Vândalos e Ostrogotos, e as outras 7 irão organizar as primeiras nações europeias. Os Álamos, a Alemanha, os francos, a França, os burgundos, a Suíça, os suevos, Portugal, os visigodos, a Espanha, os saxões, a Inglaterra e os lombardos, a Itália. Então aqui estão as primeiras 7 nações europeias a serem organizadas. E por que é que nós tínhamos aqui 10 tribos bárbaras? Porque nós estamos agora nos 10 artelhos dos pés, nos dedos dos pés da estátua. E assim como os pés possuíam 10 artelhos, Roma cairia diante de 10 tribos bárbaras. E foi isso que aconteceu. As tribos bárbaras organizaram as modernas nações europeias. E o que é que aconteceria nos dias então destas nações? A resposta aparece aqui, em Daniel, no capítulo 2 e o versículo 45, que diz assim: Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amigos, esta pedra arrancada sem auxílio de mãos e que atingia os pés da estátua, ela representa justamente a volta de Cristo a essa terra em glória e majestade. Então nós podemos colocar que o quinto reino da profecia é o eterno reino de Cristo. Passou Babilônia, passou a Medopérsia, passou a Grécia, passou Roma. Agora o próximo império mundial será o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, ouve-se muito por aí a expressão de que nós estamos aguardando uma nova ordem mundial. Em poucos dias eu farei uma live aqui nesse canal sobre esta nova ordem mundial, e você vai entender melhor esse assunto. Por hoje, compreendamos de que esta pedra, arrancada sem auxílio de mãos, que atingiu os pés da estátua, ela representa o eterno reino de Cristo, que em breve será estabelecido. Para quê? Para dar fim à história do pecado e para levar a todos nós para as mansões celestiais. Amigos, em um único capítulo, 2.600 anos no passado, Daniel recebeu a revelação de tudo o que iria acontecer. Daniel viveu para ver a transição da cabeça de ouro para o peito e braços de prata. Daniel viu Babilônia perder o seu poder diante de Ciro, que constava na profecia, lá de Isaías 44 e 45. Daniel viu essa transição, mas Daniel morreu em Babilônia, lá foi sepultado. Ele não viu chegar a Grécia, que chegou em 331. Ele não viu chegar Roma, que chegou em 168 a.C. Ele não viu Roma sendo dividida ou perdendo seu poder para as tribos bárbaras. Ele não viu isso, mas a história hoje registra detalhe por detalhe como a profecia havia colocado. Agora, aqui no capítulo 2, verso 44,
esse é um dos versos mais importantes do capítulo, porque aqui diz assim: mas nos dias desses reis, que reis? Os dedos da estátua, as modernas nações europeias. O Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Amigos, eu e você estamos aguardando a chegada do eterno reino de Cristo. E assim como uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e acertou os pés da estátua, destruindo tudo, será a volta de Cristo que vai dar fim aos poderes humanos para estabelecer aqui o seu reino eterno. E eu e você somos convidados a ser cidadãos nesse reino. Que privilégio tremendo. Que privilégio eu e você temos. Por isso, amados irmãos, amigos, vamos fazer o devido preparo, porque nós estamos vivendo nos últimos grãos da ampulheta divina do tempo. Mais um pouquinho de tempo, diz a palavra, aquele que há de vir virá e não tardará. E eu e você precisamos estar prontos para esse momento, porque a volta de Cristo vai acontecer para dar fim aos reinos terrestres e estabelecer o eterno reino de Cristo, um reino de paz que jamais passará. Terá fim então toda tristeza, toda lágrima, toda dor. Não deseja você se preparar para ser um cidadão nesse reino? Se esse é o desejo do seu coração, eu queria convidar você a nós orarmos juntos agora. Pai querido, que maravilha ver a profecia, como ela antecipou a história. E que maravilha ver agora a história confirmando cada dado da profecia. Tão certo como esses impérios se levantaram e caíram, o reino de Cristo será estabelecido. E permita, Pai, que nós possamos nos preparar para sermos cidadãos nesse reino que em breve o Senhor vai estabelecer. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido amigo, querida amiga, por ter participado da live de hoje. Eu espero você no nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.